Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Bom gente, começando mais um vídeo aqui pro canal. E como vocês viram aí no título, hoje é um vídeo diferente, muito especial. Hoje eu vou estar falando pra vocês, vou estar passando pra vocês o testemunho da cura do meu pai. Eu não vou citar aqui, porque todo mundo sabe o que a gente está passando no mundo, né? Nós estamos vivendo uma pandemia e a minha família passou por isso, passou pela pandemia e o caso mais grave da minha família foi o do meu pai. Então eu quero dividir aqui com vocês um pouquinho disso e também testemunhar que isso que aconteceu na vida de grande parte da minha família que passou por isso e também na vida do meu pai, testemunhar que quem foi o responsável maior por tudo isso foi Deus. Foi Deus porque Ele quem permitiu tudo isso acontecer, mas esteve ali do nosso lado o tempo todo e não permitiu que algo pior acontecesse, né? Então eu vou falar pra vocês um pouquinho de como foi, o que aconteceu, tá? E eu espero que vocês gostem. Já de começo eu quero pedir pra vocês se inscreverem aí no canal, deixar o like nesse vídeo, comentar, compartilhar e compartilhar muito, porque esse testemunho é muito lindo, tá bom? Então eu espero que vocês gostem. Então, bora lá comigo. Bom, gente, então é o seguinte, eu que gosto muito de gravar, que gosto de fazer vídeos, né? Não poderia deixar passar essa oportunidade de estar aqui no meu canal. Eu sei que eu tenho poucos inscritos no canal, mas mesmo assim eu não poderia deixar de estar aqui testemunhando essa bênção, essa maravilha que Deus fez na minha vida, na vida da minha família. Eu não poderia deixar de estar aqui dividindo isso e espalhando para todo mundo que me acompanha, para todos os meus amigos e familiares, o quão maravilhoso é o meu Deus. Então já vou ser direta, porque eu começo a falar demais, eu me empolgo e vocês me conhecem e vocês já viram aí nos vídeos. É o seguinte, gente, eu tenho uma lanchonete, para a maioria que me conhece sabe. Eu tenho uma lanchonete, nessa lanchonete trabalha comigo a minha mãe, a minha irmã, temos mais 2 entregadores, o meu primo e o meu esposo tá sempre ajudando a gente ali. E o meu pai também ajuda no que precisa. Então é o seguinte, a minha irmã, ela começou a trabalhar durante o dia em um outro trabalho, num supermercado aqui da minha cidade. E infelizmente ela acabou contraindo o vírus, né? Só que é o seguinte, ela contraiu e para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, ninguém foi contaminado, ela não transmitiu para ninguém, até o meu sobrinho que dormia com ela na cama, ela mesmo sem saber que tava, ele não contraiu. Então, assim, foram dias difíceis para ela. Ninguém foi contaminado, ela ficou em isolamento e tudo mais, ficou sem trabalhar, ficou afastada do trabalho e da lanchonete também. Então, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, a primeira bênção já tá aí, que foi a cura dela, que ela recebeu, passou por isso, e para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo tá ótimo. Depois disso, gente, a minha irmã acabou tendo, assim, alguns sintomazinhos novamente. A gente ficou morrendo de medo de ela ter se reinfectado, a infecção, o vírus ter voltado e tudo mais, porque a gente viu que teve pessoas que, caso, não sei se foi só um caso ou mais, de pessoa que foi infectada pela segunda vez. Então a gente ficou morrendo de medo, mas graças a Deus não foi. Foi uma, eu não sei exatamente se foi dengue ou não foi, mas tiveram sintomas muito parecidos. Aí tá, encerrando o caso da minha irmã, que foi o primeiro caso da família. Depois a gente teve a parte da família do meu esposo, que tiveram alguns casos, mas como a gente não estava mantendo contato também, graças a Deus, nenhum de nós foi infectado. E eles estão todos bem, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois disso, voltou para nossa família, né? Voltou para dentro da nossa casa. O que aconteceu? O meu pai, ele tem problema de pressão alta e ele foi no médico, no postinho de saúde próximo à casa dele, para poder fazer acompanhamento.
E chegando lá, gente, ele sempre faz esse acompanhamento, né, pra ver como tá a pressão e tudo mais. Chegando lá, gente, ele foi constatado que a pressão dele tava muito alta, né? Aí ele foi encaminhado e tudo mais pro 24 horas pra fazer. Esqueci o nome do exame. Mas ele foi encaminhado por 24 horas para poder fazer todo o acompanhamento, todos os exames que fossem necessários. E tá, depois disso, ele foi liberado, tava melhor, a gente saiu tudo mais. Foi bem tranquilo daí, normalizou a pressão dele, ele foi pra casa. Gente, eu não me lembro certo quantos dias depois disso, o meu pai começou a ter sintomas. A minha mãe e meu pai dormem juntos, na mesma cama, no mesmo quarto, também começou a apresentar sintomas. E assim foi acontecendo de um em um da nossa família. Começou pelo meu pai, passou pela minha mãe, depois eles estavam muito mal, a gente não tinha o que fazer, a gente não estava aqui na cidade, acho que a gente estava em Londrina, não me lembro. E eles precisavam ir pro médico, aí eu não me lembro exato como foi, ou se eu estava trabalhando, mas eu sei que o meu cunhado foi levar eles no médico. No dia seguinte, meu cunhado já estava sentindo dor de cabeça, teve febre. Logo após, o meu primo que trabalha com a gente também. Por que tudo isso? Gente, porque o meu pai vem na lanchonete. Por mais que ele foi no médico, por mais que ele foi de máscara, usou o álcool em gel e tudo mais, não sei como aconteceu, eu sei que aconteceu. Então, todo mundo ali que mantinha contato, que estava próximo, aconteceu isso. Então, foi o meu primo. Eu tive sintomas, mas eu fui a única pessoa que não foi no médico. Isso foi um erro muito grande, mas eu sou muito medrosa, muito cagona. Desculpa a palavra, mas eu sou mesmo. E eu não fui, mas depois eu explico pra vocês por que eu não fui, tá? Não fui, tive os sintomas e não fui. A gente se isolou, ficou dias da lanchonete fechada e tudo mais. Depois disso, meu esposo também começou a ter os sintomas. Então, assim, foi aqui a minha família toda generalizada. O meu primo, como eu disse pra vocês, que trabalha comigo, teve. Mas graças a Deus, ele não transmitiu pra ninguém. Eu acho que é muito psicológico, né? Mas a minha tia, meu priminho mais novo, meu tio, foram no médico e tudo mais, então não teve continuidade os sintomas, graças a Deus. A minha avó, que é do grupo de risco pela idade, por ela ter vários problemas de saúde, tomar muito medicamento, e o meu tio, que moram do lado também, graças a Deus, não tiveram. E, gente, depois, antes disso, antes do caso da nossa família, só pra constar aqui, eu tenho uma prima casada com meu primo, que ela também trabalha num supermercado, e ela também contraiu. Então ela também ficou isolada, tudo certinho, não transmitiu pra ninguém, foi tudo ok, tá curada pra honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem. Dando continuidade, então, foram todas essas pessoas próximas ali, que estavam sempre juntas, trabalhando na lanchonete, que foram infectadas. Fizemos a nossa parte, tudo certinho. E tá. Minha mãe tomando medicamento, todo mundo foi no médico, todo mundo tomando medicamento, tudo certinho. Mas, gente, o meu pai, o caso dele foi mais grave, por quê? Aí que tá. Ele começou a não melhorar. Os sintomas dele, o que ele estava sentindo não passava, a febre não passava, as dores no corpo. Meu pai começou a não conseguir dormir mais. Então foi ficando muito difícil e a gente foi ficando apavorado, a gente foi ficando nervoso de ver aquela situação, de ver ele daquele jeito, né? A gente foi com ele pro médico várias vezes, meu pai teve que ficar no oxigênio no 24 horas e tudo mais, e a situação não melhorava. Ele vinha pra casa e teve uma última vez que ele foi, ele tomou soro e tudo mais, porque ele estava fraco, não estava se alimentando, a perda do olfato do paladar, ele enjoou da comida, não comia. O meu pai ficou muito magro, o meu pai ficou seco, gente. Eu cheguei a ver ele assim, eu me desesperei de ver a situação que ele ficou, de ver o jeito que ele ficou, né?
E então foi ficando sério o caso dele. A minha mãe estava melhorando, mesmo com algumas dores, com alguns sintomas, porque isso deixa sequelas. A minha mãe, mesmo sentindo, se fez forte ali e ajudando ele, dava comida na boca dele, porque ele não queria comer, ele não conseguia, ele sentia nojo de tudo, vinha a ânsia, né? E o passar dos dias foi acontecendo e nada dessa melhora dele, então foi ficando bem complicado. Aí numa das últimas vezes que ele foi no médico, ele tava muito nervoso, agitado, queria ir no médico sozinho. A minha mãe me ligou, falou comigo, né? Falou, Aline, ele não tá bem, isso era de madrugada. Eu falei, mãe, calma, a gente vai no médico. Aí a gente foi, eu levei ele, nós todos protegidos, e como todo mundo já tinha tido sintoma, não tinha o que fazer, a gente precisou acompanhar ele. E a gente foi, gente. E chegando ali no 24 horas, ele até foi encaminhado lá chegando no 24 horas, não, no UPA, desculpa, ele foi encaminhado para 24 horas. Só que nesse dia, o problema mais sério do meu pai, mais grave, foi uma crise de ansiedade que ele desenvolveu nesse meio todo, gente. Nervosismo, a situação que ele estava vivendo, então meu pai desenvolveu uma crise de ansiedade. Foi muito sério também. Aí tá, nessa vez que ele desenvolveu essa crise, ele estava muito nervoso, foi daí encaminhado para 24 horas. Chegou no 24 horas, tomou soros, medicamentos, tudo mais, melhorou. Nesse dia, o William já estava com 3 dias de sintomas, ele falou, não, já tô aqui, vou passar pelo médico. Passou pelo médico, pegou todos os medicamentos e tudo mais, e voltamos para casa. No outro dia, ele e meu pai tinham exames marcados para fazer de manhã. O William foi fazer aquele exame do SWAB, e meu pai foi fazer outros exames, tiraram raio-x e tudo mais. Aí nisso constatou, né, depois de uns dias saiu o resultado, até que eu achei que demorou muito, mas depois disso saiu o resultado de que o do William era positivo também. Então a gente aqui em casa tomou mais cuidado ainda, teve mais precaução em tudo ainda, de não receber ninguém, de não falar com ninguém, de não ir na casa de ninguém, né? Então, gente, meu pai voltou pra casa, foi daí esse dia, no outro dia de manhã, fazer os exames. Nesse dia ele passou super bem, que no caso foi uma sexta-feira. Na sexta-feira ele passou muito bem. Aí à noite, no meio da noite eu liguei pra minha mãe pra ver como que ele tava e tudo mais. Minha mãe disse assim, Aline, ele não tá bem, ele tá ruim de novo. Seu pai tá muito mal, e ele não sabia dizer o que ele tava sentindo. Eu falei assim, William, pelo amor de Deus, eu sei que você também tá com as dores e tudo mais, eu sei tudo que você tá sentindo, mas vamos levar o meu pai de novo no médico? Aí até que a minha mãe disse que ele deu uma melhorada e acabamos não indo, tá? E nessa noite daí eu me senti muito mal, gente, eu não conseguia dormir, eu não conseguia fazer nada, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso. Eu não dormi, aí de manhãzinha eu fui, tomei um banho, falei, vou na padaria, era umas 8 e pouco da manhã, falei, vou na padaria pegar algumas coisas, vou levar lá pra casa, tentar fazer meu pai comer, tentar ajudar ele de alguma forma. E eu fiz isso. Cheguei lá em casa só que eu sentia que não era de mim, gente, era algo assim sobrenatural, era o Espírito Santo de Deus mesmo me incomodando, me inquietando para eu fazer algo, né? E eu fiz o que eu tava sentindo de fazer, que era ir até lá, fui toda protegida, né, e tudo mais. Fui até lá na minha casa, a hora que eu vi meu pai naquela situação, que eu vi meu pai deitado naquela cama, daquele jeito, gente, foi uma dor absurda pra mim. Foi uma dor absurda. E a minha mãe, por ela estar desse jeito debilitada, ela não conseguia orar, ela não conseguia clamar, ela não conseguia pedir ajuda de Deus, uma direção de Deus. Então eu creio que naquele momento foi Deus me usando para eu poder chegar até a casa dos meus pais e ali unir forças com a minha mãe pra gente poder orar e pedir. E aí a gente sentou lá fora um pouquinho, eu e ela, ele ficou na cama, ela fez ele comer uma banana, ele comeu. Aí quando foi umas 10 horas, gente, meu pai levantou, assim, meio que desesperado da cama e foi lá no corredor, chamou a minha mãe, falando que não queria ficar sozinho, que ele tava mal. Aí ele foi e deitou no sofá. Aí a gente entrou e eu e minha mãe começamos a conversar ali. Eu falei, mãe, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí eu falei, vamos orar. Aí a minha mãe, eu falei, vamos orar. Eu comecei a orar ali dentro da minha casa, pedi a cobertura de Deus, pedi para Deus entrar com a providência dele, que eu não aceitava aquela situação. Eu não queria aquela situação na minha vida. E já eu chego num outro ponto para vocês. Eu não aceitava aquilo, que eu não queria
ter que passar por essa dor, porque eu sabia que não era o momento, eu sabia que não tinha se cumprido as promessas de Deus na nossa vida ainda. E a situação que eu tava vendo meu pai, eu já tava ficando com medo, eu já tava pensando no pior, e, né? A gente é falho, a gente é ser humano, a gente é fraco, a gente pensa no pior, né? Não quero chorar, quero terminar de falar, gente. Aí eu comecei a orar dentro da minha casa, ali dentro da casa da minha mãe, né? E eu orei até onde Deus permitiu que eu orasse, eu fiz até onde Deus permitiu que eu fizesse, porque também a gente não pode ir de qualquer maneira, entrando na brecha ali, porque as coisas podem se virar contra a gente, e eu sei que sou fraca também, não sou forte, então eu faço aquilo que Deus manda só. Além eu não vou. Orei e pedi para Deus a cobertura dele sobre a minha casa, sobre a minha família. E a minha mãe orou ali pelo meu pai, pôs a mão nele. Eu tinha uma água orada, porque eu creio, gente. Eu creio, eu tenho fé. Eu tô passando aqui pra vocês aquilo que eu creio, tá? É o testemunho de vida, da vida da minha família. Então eu tinha uma água orada, eu levei daqui de casa pra lá. A minha mãe orou pelo meu pai, fez o meu pai beber da água, minha mãe passou aquela água nele, a minha mãe fez ele comer e a gente sentou mais um pouquinho lá fora. Aí começou a ser mais forte o que ele estava sentindo, e aí eu creio que já era Deus agindo mais e mais pra gente tomar uma providência mais rápida, né? Foi aí então que eu falei, vamos no médico, vamos pro médico e vamos. E a gente foi pro médico, gente, não teve jeito, a gente chegou no 24 horas, já fomos direto no 24 horas, chegamos lá em torno de meio-dia e meio, 1 hora por aí. Eu não tinha dormido, né, como eu disse pra vocês, meu pai não comeu nada do que eu levei, eu falei, meu Deus, meu pai, eu sempre que eu faço, vocês viram aí no canal que tem um vídeo do Dia dos Pais, eu presenteando meu pai com uma cesta, meu pai é uma tracinha, o meu pai come de tudo, eu amo ele, gente. Ele come de tudo, tudo, tudo. Então eu via ele daquela situação, meu pai sem comer, sem até a água já não estava fazendo bem pra ele. Aí eu falei, vamos. E a gente foi. Chegamos no médico, deixaram ele no oxigênio de novo e foram fazer raio-x, fazer outros exames nele, né? Aí, gente, no que ele foi pra fazer, isso demorou bastante tempo, aí era umas 5h30, 6 horas da tarde, era umas 6 horas da tarde mais ou menos, e a gente tava lá ainda, e minha mãe toda hora indo lá dentro ver o meu pai e tudo mais, né? Aí a minha mãe foi lá dentro uma última vez, e a minha tia tinha chego lá no 24 horas também, como eu tinha saído o resultado do meu primo e ele não estava mais sentindo sintomas, estava bem, minha tia foi lá para passar pelo médico, ver se precisava tomar mais alguma coisa. E a gente lá fora conversando, eu, minha tia, meu primo, né, minha família ali. Aí veio a minha mãe lá de dentro e falou assim, ó, o seu pai falou que ele tá bem, só que ele falou que é pra você ir, pra você descansar. E a hora que ele voltar, e a hora que ele for sair, que eles derem alta pra ele, a gente liga e você vem buscar. E a gente conversando ali e tal. Aí chegou mais uma ambulância, um SAMU, lá no 24 horas. Aí minha mãe ainda comentou com a minha tia, falou, olha, Nadir, mais uma ambulância, mais um SAMU pra levar o pessoal, já vieram várias aqui hoje. Nisso, gente, a gente olhou pra lá, pro lado do SAMU, e quando a gente viu, era o meu pai entrando na ambulância. A gente já se desesperou e subiu correndo, né? A gente atravessou a rua e falou, pai, mas o que tá acontecendo? Onde você tá indo e tal? Aí os médicos explicaram pra gente o que tinha acontecido. E o que aconteceu? O meu pai, ele foi fazer o raio-x e voltou andando. Nisso, gente, ele se cansou, porque vocês sabem que os sintomas, um deles é a canseira, porque o pulmão é o atingido, né? E ele se cansou e foram medir a saturação dele. A saturação dele estava em 80. E não pode, gente. Tem que, se eu não me engano, tem um mínimo, que é 95, se eu não me engano, a 99 por aí. Chegou a 80. Então, os médicos já chamaram a ambulância para levar ele. Falaram, não, a gente vai levar ele por via das dúvidas. Tiveram pessoas que falaram pra gente, nossa, e ele com saturação 80 estava vivo? Gente, é a mão de Deus. Eu não entendo da medicina. É a mão de Deus. Simples assim. Então ele entrou naquela ambulância e ele chorando e a gente chorando. Eu falei, calma, pai, eu te amo, Deus te acompanhe, que os anjos te acompanhem. A gente já tá chegando lá no hospital, porque a gente precisava ir. Ele foi encaminhado pro HU. A gente precisava ir pra fazer a ficha dele. Os médicos ali acalmaram a gente, porque ele foi andando até a ambulância e tudo mais. Então eu já fui assim, daqui pra Londrina mais calma, mais tranquila. Eu falei, não, se Deus tá permitindo que ele vá, é porque lá vai ter resposta, vai ter
solução, vai ter cura, eu creio. E, gente, fomos pra lá. Fomos pra lá, pro HU, chegamos lá umas 7 horas, ele tinha acabado de entrar, a gente esperou notícias dele, conseguimos notícia dele umas 10 da noite, que foi aí que a gente veio embora. Eu tava muito cansada. Aí eu e minha mãe fomos descansar um pouquinho no carro e o William ficou esperando lá dentro, que ele tava com a gente, né? Ele foi daí pra lá com a gente. Ele tava esperando dentro da sala de espera, aí a enfermeira foi, falou com ele sobre o pai, como que ele tava, disse que ele tava bem, tava estável e tudo mais, né? Que ele ia ficar lá embaixo na observação. E avisou a gente, tranquilizou e acalmou. E nisso a gente veio pra casa. Mas isso era sábado, gente. E o contato que eles passam pra gente é de que eles atendem lá de segunda a sábado. A gente ia ficar o domingo todo sem notícia do meu pai, desesperados, né? Foi aí que daí no domingo a minha cunhada, ela é enfermeira e a irmã dela também, e a gente foi conversando ali, a gente conseguiu encontrar pessoas que estavam de plantão no HU naquele dia, a gente soube do meu pai. E graças a Deus a gente foi sabendo só notícia boa, né? Aí na segunda-feira conseguimos entregar para ele as coisas de higiene pessoal e o celular dele, que daí foi onde o coração aliviou mais ainda, a gente pôde falar com ele. E cada dia a gente foi sabendo que ele estava melhor. Só que aí eu conversei com o meu pai e o meu pai me disse o que o médico passou para ele. Que o meu pai estava com o pulmão de 50 a 75% comprometido, gente. O médico disse para ele que se a gente demora mais 2 dias para socorrer, para levar ele para o médico, não teria mais o que fazer pela vida do meu pai. Então eu sinto que aquele sábado que eu cheguei na casa da minha mãe e do meu pai, já era Deus entrando com a providência, já era Deus agindo, já era Deus mostrando que essa situação não era para morte. E vocês imaginam só uma pessoa com o pulmão comprometido dessa maneira e dizer que não estava sentindo dor, a única coisa que sentia era a falta de apetite e tudo mais, eu não conseguia dormir, então o corpo estava cansado de não descansar. E foi acontecendo assim, dia após dia, um milagre na vida do meu pai. Deus foi restaurando a saúde dele, Deus foi restaurando o pulmão dele, Deus foi fazendo a obra por completo ali. Aí ele ligou pra mim na quinta-feira, a gente se falou, na quarta-feira a gente conversou à noite. Aí na quinta-feira de manhã ele tirou o oxigênio e o médico passou para ele, os enfermeiros lá passaram para ele que ele teria que ficar 24 horas sem. Que se ele conseguisse, ele receberia alta, precisava dessas 24 horas. Então ele passou o dia todo sem o oxigênio, ele dormiu sem o oxigênio, no outro dia estava sem o oxigênio, passou muito bem. De manhã passaram, conversaram com ele e falaram para ele que ele estava bem, tudo certinho, e que ele estava de alta, que a única coisa que precisava era o pessoal da administração passar lá para terminar de resolver tudo certinho que faltava, né, para assinar a alta dele também, que não era só o médico. E à tarde eu fui lá para poder buscar o meu pai no hospital. Gente, foi incrível, foi maravilhoso, foi lindo. Se eu conseguir, eu vou colocar aqui no final do vídeo pra vocês, ele saindo do hospital, a gente buscando ele, né? E com esse vídeo, com esse testemunho, eu quero dizer pra vocês que Deus, Ele é Deus que faz e não é pela metade. Ele faz a bênção por completo. Como que o meu pai, da situação que ele tava, quando eu levei ele pro hospital, em 7 dias ia ter o pulmão dele regenerado novamente. Vocês entendem o que eu quero dizer? Que foi um milagre, que foi uma benção. Meu pai foi o único da família que foi internado, que passou dias fora de casa. Meu pai foi o único que presenciou muitas coisas lá fora. Meu pai foi o único que esteve dentro de um hospital e viu que médicos e enfermeiras estão passando para salvar vidas. Meu pai viu que famílias estão passando, perdendo entes queridos por conta disso. Meu pai viu famílias irem buscar os seus entes queridos já sem vida. E Deus deu a oportunidade para minha família toda de ter o meu pai com vida de novo.
Meu pai sofreu muito nesses dias que ele teve lá por conta disso, gente, por ver tudo que estava acontecendo, por ver de perto a situação de um hospital. Mas ao mesmo tempo estava muito feliz, porque ele disse que o tratamento que ele recebeu lá dentro, ele disse que os médicos, enfermeiros e todo mundo que trabalha nessa área, que está ali à frente disso, ele falou que são dignos de medalha, dignos de serem condecorados por isso. Porque é muito lindo, gente. E ele falou que o desespero dos médicos e dos enfermeiros, para não deixar algo de pior acontecer com os pacientes, né? Para não deixar uma notícia ruim chegar para as famílias em casa. Então ele viu, ele passou por tudo aquilo ali, só que ele passou para trazer experiência de vida e para ser usado também por Deus para poder passar alguma mensagem. O meu pai, a minha família toda já vem passando alguns problemas familiares, pessoal também, que não vem ao caso eu falar aqui, mas também passando por problemas financeiros e tudo mais. E meu pai ficou praticamente um mês sem trabalhar. Meu pai trabalha por conta, eu trabalho por conta. Quem é registrado aqui é só o William. A minha mãe e minha irmã trabalham comigo, dependem ali do trabalho junto comigo. E muitas das vezes eu brincava com meu pai e falava: pai, a gente precisa viajar, a gente precisa tirar férias, a gente precisa sair. E ele não, ele é sempre bravo, muito rígido. Não, a gente não, eu tenho que trabalhar, como que eu vou viajar, como que eu vou sair? E me doeu muito saber que meu pai ficou um mês sem trabalhar por conta disso. Eu queria sim que a gente tirasse um mês de férias, fosse viajar, fosse passear, fosse pra uma praia, pra qualquer lugar. Mas por esse motivo não. E com isso eu também vejo que o que é a gente sem saúde? O que é a gente sem Deus? O que é a gente sem estar nos cuidados de Deus? A gente não é nada. A gente não é nada. Então eu agradeço a Deus pela saúde do meu pai, pela saúde de toda a minha família que passou por isso. Eu agradeço a Deus pela saúde de cada um que graças a Deus não passou. Eu agradeço a cada um que orou pelo meu pai, que pediu pela vida do meu pai, que esteve ali com a gente de joelho no chão. Agradeço a Deus a todos os meus familiares, amigos do meu pai que se importaram, os irmãos do meu pai, todos, gente, todos que se preocuparam, que oraram, que pediram por Deus. É nas horas mais difíceis que a gente vê quem tá com a gente, não é nas horas boas, não, só para dividir os momentos de alegria. Eu queria muito fazer esse vídeo para mostrar para vocês que independente de qualquer coisa, independente da situação que você está vivendo, ore a Deus, fale com Deus, entrega tudo nas mãos de Deus. Entrega para Ele os seus problemas, as suas dificuldades, entrega para Ele as suas angústias, os seus anseios, entrega tudo para Ele, que Ele vai dar uma solução, Ele vai ter uma solução para aquilo, porque Ele é o Deus do impossível, Ele pode todas as coisas. E a gente sem Ele não é nada. Então entrega para Ele. Entrega as suas alegrias também, as suas felicidades. Se alegre em Deus, se alegre com Ele. Tá bom? Porque se você vive feliz, se você não tem problema, se você não passa por situações difíceis, é glórias a Ele, é graças a Ele. Não é ninguém. É Ele que te proporciona isso. Então eu quero agradecer aqui a todos, como eu já disse, quero agradecer também a Deus. E tô testemunhando isso pra vocês porque eu sei que de alguma forma vai ajudar alguém, vai entrar no coração de alguém, porque esse testemunho aqui é pela fé, é por conta de fé. Então eu creio que se você aí tá sem fé, tá sem acreditar, tá pensando que os seus problemas não tem mais solução, pode parar por aí. Isso significa que você ainda não abriu a tua boca para clamar para aquele que pode resolver todos os problemas, para aquele que pode sarar as feridas, que pode trazer a cura, que pode até mesmo levantar um morto, tá bom? Então clama a Ele. Eu não sou muito boa nas palavras, mas clame a Deus.
clama que Ele te ouve. Ele te ouve, tá bom? Então é isso que eu queria passar pra vocês, né? Eu sei que eu falo demais, converso demais, mas eu quero ver se eu coloco aqui pra vocês no finalzinho do vídeo o dia que a gente foi buscar o meu pai no hospital. A minha mãe também, que foi uma guerreira, que a gente focou tanto, se preocupou tanto com meu pai, que ela também sentia as dores dela, sentia os problemas dela, mas mãe, você tem que ser forte, mãe, a gente precisa ajudar o pai, mãe, então seja forte. A gente, né, tava ao mesmo tempo presente ali com ela, mas focada ali na oração pro pai, não só pra ele, mas pedindo por todo mundo, mas ela se fez muito forte. Ela foi uma esposa maravilhosa, uma esposa abençoada, cuidou dele, como eu disse, tratou ele ali na boca, porque o casal é pra isso, né, gente? É nas alegrias, nas tristezas, na saúde, na doença, né? Até que a morte os separe. Graças ao meu Deus, não chegou essa palavra pra vida do meu pai e da minha mãe, né? E assim, como eu disse pra vocês há pouco, que eu falava pro pai que a gente tinha saído, tinha que tirar férias e tudo mais, ele teve isso forçado. Mas eu creio que uma outra, uma experiência que ele leva disso é isso, que a gente tem que tirar momentos pra gente. Momentos bons, momentos felizes. Eu não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo. Não, a gente tem que se esforçar. A gente tem que passar momentos bons com a família, a gente tem que agradecer a Deus pela vida, pela saúde, porque a vida não é só trabalhar, a gente precisa, o mundo gira em torno de dinheiro, tudo se movimenta financeiramente, né, gente? Mas se a gente não cuidar da saúde, se a gente não cuidar tanto da saúde física quanto da mental, como que a gente vai dar conta? Me digam, né? Então, por enquanto é isso. E fiquem aí com as outras partes que eu quero mostrar pra vocês ainda nesse vídeo. Obrigada e glórias a Deus. Deus, eu te amo. E esse é o testemunho da minha vida, da vida da minha família, nesse momento tão difícil que o mundo tá passando, gente. Fiquem com Deus. Ai, gente, tá vindo meu velhotinho. Ele tá vindo. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Oi, pai. Oi. Saudade. Te amo. Obrigado. Gente, estamos indo pra casa então. Glória a Deus. O pai tá bem, tá? A gente vai fazer questão de ir na casa de todo mundo, agradecer pelas orações. Não é nada fácil, mas glória a Deus, o pai foi muito bem tratado aqui dentro. E venceu, né, pai? Venci, graças a Deus eu venci essa batalha. Obrigada, gente, pelas orações. Bom, gente, vi dois detalhezinhos aqui do vídeo que estavam faltando, que eu falei que depois eu falava e não falei no decorrer do vídeo, né? Que é a questão de eu não ter ido fazer os exames e tudo mais, acompanhamento médico. É uma bobeira, uma besteira isso, mas o que acontece? Quando eu era mais nova, não me lembro quantos anos faz, mas faz bastante tempo. Eu fui no médico porque eu sempre tive problema de estômago, de intoxicação alimentar. Dependendo do que eu comia, me fazia mal e tudo mais. Naquele dia que eu fui no médico, na noite anterior eu tinha comido um lanche e não me fez bem. Então eu passei o outro dia muito mal. Aí eu fui no médico e chegou lá, gente, tinha um casal que tinha brigado. E a mulher, na briga, não, o homem na briga, ele enfiou uma chave de fenda no nariz da mulher. Aí, gente, tudo que eu imagino, assim, em relação a nariz, assim, eu tenho pânico por causa disso, me dá uma crise nervosa. Então só de imaginar o cotonete, não, gente, eu não consigo, gente, eu não consigo, é igual quem tem medo de agulha, eu não consigo, aí eu não fui, errei, foi medo? Foi, me perdoe, mas eu tive medo, aí esse foi o problema. E outra coisa também que eu falei no decorrer do vídeo sobre o medo que a gente estava sentindo, que a minha família estava sentindo, maior foi porque hoje eu tô gravando esse vídeo, é dia 18 de fevereiro.
E ontem, no dia 17 de fevereiro, a gente completou 1 ano da morte do meu sogro, 1 ano sem ele. E tudo que a gente estava vivendo, tudo que a gente estava passando durante esse mês, sabendo que já fazia 1 ano que a gente tinha perdido alguém muito querido na nossa família, alguém muito querido para nós todos, então tava doendo muito, era muito difícil a gente imaginar que o ano passado a gente tinha passado por essa situação e esse ano a gente estava vivendo isso com o meu pai. Vocês imaginam como ficou o psicológico? Vocês imaginam como que ficou a minha mente em relação a isso? Então foi muito difícil, gente, foi muito difícil passar por isso, tá bom? Então vai ficar um pouquinho diferente aí algumas imagens, é porque acabou a bateria da câmera e eu tô filmando do celular, mas era isso então.